Muito bom dia, eu sou o repórter Albano Gado, nós somos o @Porto Alegre Oficial, estamos aqui na Feira do Livro do FeiraCast, recebendo algumas personalidades da política, da comunicação, do esporte, entretenimento. E hoje o nosso convidado é Luiz Otávio, secretário de Comunicação de Porto Alegre. Bom dia, Luiz. Bom dia, Albano. Primeiro, prazer estar aqui contigo. Um abraço ao nosso amigo Alex. E bacana demais o estúdio aqui na feira, eu acho que um avanço interessante. Estar respirando a Feira do Livro é muito bacana e parabéns pela iniciativa. Luiz, como é que a Secretaria de Comunicação da Prefeitura ela atua para atingir o máximo de pessoas da região de Porto Alegre? Albano, a gente tem muitos instrumentos, né? Hoje eu digo sempre assim que a comunicação tem que ser 360. A gente não pode focar num ou no outro instrumento. A gente tem que olhar para todos. Seja na rede social, seja na publicidade institucional, ou seja no produto editorial mesmo, né? Na assessoria de imprensa, na produção de conteúdo, em pautar os veículos, né? Então hoje a gente tem uma equipe relativamente enxuta, mas uma equipe que trabalha muito para a gente conseguir pelo menos atender grande parte daquelas informações que a Prefeitura gera. Eu gosto de dizer lá para a minha equipe sempre que a Prefeitura de Porto Alegre, se não é a principal, talvez seja uma das 5 principais fontes de informação para a imprensa do Rio Grande do Sul. Porque tudo acaba acontecendo aqui, né? E a imprensa gaúcha, ela está em Porto Alegre como regra. Claro que ela pauta o interior do estado, a região metropolitana, o litoral, mas grande parte do volume de informações é gerado a partir de Porto Alegre. E o nosso papel fundamental aqui, princípio da comunicação da Prefeitura, é justamente isso, tratar com correção, com verdade, com transparência e levar a informação para a população, principalmente a partir dos veículos de comunicação, mas também, obviamente, pelas nossas redes sociais, pelas parcerias institucionais que a gente estabelece a partir da publicidade, então pela mídia exterior, que é um avanço que vem notadamente ganhando espaço aí a mídia exterior nos últimos anos, né? Então hoje a gente se comunica, seja num outdoor, numa mídia externa, num painel digital, seja na rede, no @prefpoa, seja na parceria, por exemplo, estando aqui hoje conversando a partir do @Porto Alegre Oficial, entre tantos outros canais que a gente trata no dia a dia. Então é um desafio grande. A nossa equipe ela é composta por uma centralizada, que é o Gabinete de Comunicação Social, mas cada secretaria e órgão de governo tem uma assessoria própria, que se reportam à comunicação centralizada. Então toda a estratégia parte dali e, obviamente, as secretarias operam no dia a dia também com as suas redes, com o seu relacionamento com a imprensa, e assim a gente vai fazendo o dia a dia. Luiz, o governo Melo acabou sendo, vamos dizer, atingido também, né, por dois feitos, dois acontecimentos históricos negativamente para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, né? Foi a enchente e também a pandemia. Como é que a comunicação da Prefeitura lidou com esses acontecimentos? E os dois foram os maiores desafios da Prefeitura e da comunicação? Não tenha dúvida que eu diria dois dos 3 grandes desafios que a gente teve. A pandemia a gente já veio de uma eleição, né, em cima do ex-prefeito Marquesan, o qual a pandemia começou na gestão ainda anterior, ainda na gestão do Marquesan. Quando o governo Melo e a gente assume a prefeitura, naquele momento o secretário era o Flávio Dutra, eu vim assumir 6 meses depois, em julho de 2021, a comunicação da prefeitura. E, obviamente, que era um desafio muito grande porque naquela eleição de 2020 o prefeito Melo tinha um compromisso e foi pactuado nas urnas de reabrir a cidade com responsabilidade. Talvez lembre disso, né, Albano? E, obviamente, que era um momento muito delicado. Por quê? Porque tu não tinha lá, naquela eleição exatamente, ainda as vacinas disponíveis, elas vieram alguns meses depois. E, obviamente, a gente tinha que olhar para o mercado. Então tinha aquela discussão entre economia versus saúde, né, Albano? Vai lembrar disso. O que o prefeito Melo fez com muita sabedoria? Equilibrou a questão da economia junto à saúde. Então, tão logo as vacinas chegaram, Porto Alegre foi a primeira a vacinar no Rio Grande do Sul, e nós fomos campeões por vários meses de vacinação do Brasil, como capital que mais vacinou, e sempre tivemos entre o top 3, digamos assim, das capitais que mais vacinaram no país. E isso nos permitiu, obviamente, com todos os protocolos naquele momento sanitários, de reabrir a cidade com responsabilidade. Então o comércio foi gradativamente reabrindo, obviamente que tinham aqueles protocolos estabelecidos pelo Estado que a gente tinha que seguir. Em alguns momentos se contestava, em outros momentos não,
E aí o desafio da comunicação foi justamente carregar esta mensagem, né? Claro que naquele momento tudo estava mais difícil, porque a gente não podia se encontrar. Eu não poderia, talvez, naquele momento, vir aqui conversar contigo. Mas a gente tinha outros canais e aí eu acho que o virtual acabou também nos ajudando muito, né? Sejam as entrevistas virtuais estabelecidas, seja as redes sociais que nos ajudaram muito, seja a rede social do próprio prefeito com seu alcance de natureza política, mas também a rede institucional. E, obviamente, os veículos que daí cada um a sua linha editorial foram entendendo aquele momento para a gente conseguir reabrir com responsabilidade. Já a enchente foi diferente, né? Atingiu 37% do nosso território de Porto Alegre, mais de 450 municípios do Rio Grande do Sul, ou seja, não foi um fenômeno que impactou apenas Porto Alegre, toda a região metropolitana foi impactada, mais de 450 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, como eu fiz referência, e certa feita se tentou carregar na figura do prefeito a culpa. E o prefeito sempre disse, eu não vou olhar para trás e buscar culpados, eu vou buscar soluções. E foi daí que a gente começou a carregar a nossa comunicação, em cima de buscar soluções. Primeiro, mostrando o resgate e o trabalho virtuoso dos voluntários, foi fundamental, o Albano com certeza lembra disso também. Depois do resgate das pessoas, o acolhimento às pessoas, foram sendo abertos abrigos privados, comunitários e os públicos, e fomos acolhendo milhares e milhares de pessoas, não só de Porto Alegre, da região metropolitana. Então eu me lembro, eu estive vários momentos na usina do gasômetro e vinham pessoas sendo resgatadas de Guaíba, de Eldorado, das cidades aqui vizinhas. E obviamente o nosso desafio era mostrar isso, mas mostrar isso com responsabilidade, porque é o dever da prefeitura dar transparência às suas ações. Não era uma questão de promoção ou uma questão eleitoreira, por assim dizer, Albano. Era uma questão realmente de dar transparência e visibilidade àquilo que estava sendo feito naquele momento de dificuldade. Bom, passa isso, a água baixa e a gente começa a trabalhar na limpeza da cidade. A gente gastou mais de 100 milhões de reais somente na limpeza por parte do poder público. Foram 200 toneladas de lixo recolhidas. Imagina, foi uma loucura, assim. Claro que no meio do caminho o prefeito toma algumas decisões difíceis, como a abertura do corredor humanitário, a derrubada da passarela, a abertura de outros 2 corredores humanitários, porque se a gente não tivesse aqueles corredores, falando só do ponto de vista de limpeza, o aterro teria se proliferado em problemas de saúde pública, então a gente estava limpando o que a gente podia, o aterro já não conseguia mais suportar, porque a gente leva o resíduo orgânico para Minas do Leão, né? Ali próximo a Camaquã. Enfim, então todo esse trabalho foi muito difícil de ser mostrado, por quê? Porque também estávamos, e a gente não pode esquecer, às vésperas de um processo eleitoral. 15 dias antes da enchente chegar, o prefeito tinha anunciado que seria candidato à reeleição. E aí, naturalmente, se tentou, por parte da oposição, a fazer um trabalho de desgaste da imagem da figura do prefeito. E que, na verdade, nós trabalhamos muito para tentar combater isso nesse sentido. Nós não estamos aqui buscando culpados. Nós estamos aqui buscando soluções. Porque se tem culpados, a gente tem que dividir com todos os entes federados, por exemplo, todos os municípios, que a bacia hidrográfica faz parte de uma região com mais de 20 municípios. Só falando sobre o Guaíba. O governo do estado, o governo federal, a Constituição Federal está esculpida lá no artigo 21 da Constituição Federal, que é a responsabilidade da proteção de cheias, a questão do governo federal. Enfim, mas nós não ficamos pautando isso. A gente olhou para frente, tentou trabalhar para mostrar que a cidade tinha capacidade de se reerguer naquele momento de dificuldade, e acho que a nossa resiliência se mostrou muito valorosa e se colocou à prova, mas a gente conseguiu. Hoje estamos numa cidade muito, estamos melhores, Albano, do que estávamos em abril de 2024. E Luiz, diante de todos esses acontecimentos, né, tu mesmo já relatou diversas ações aí que a prefeitura promoveu, como é que faz para manter a imagem do prefeito positiva diante de tanta falta de informação, ou eu nem seria falta de informação, diante de tanta fake news e inverdades que são inventadas, né, para atacar o prefeito, inclusive, né? E o prefeito é a cidade, eu diria, Albano, porque talvez os episódios mais tristes que nós tenhamos tido na enchente justamente foram as fake news. A gente criou, inclusive, um canal de combate às fake news, que era
uma plataforma de rede, mas também uma plataforma no portal da prefeitura, justamente mapeando todas as fake news que foram levadas a cabo, não somente sobre a figura do prefeito, e aí a gente trabalhava muito na rede do prefeito, mas também em relação ao município de Porto Alegre, não somente a prefeitura de Porto Alegre. Então, ou coisas que aconteciam na região metropolitana e que eram traduzidas para Porto Alegre. Eu me lembro, assim, de áudios dizendo que tinham corpos, que a água estava contaminada. Eram inverdades absolutas que acabaram, graças a Deus, não se confirmando, porque eram fakes que estavam sendo levadas. Então, a gente trabalhou muito fortemente no combate às fake news. É claro que, do ponto de vista de imagem, natural que num processo desse haja um desgaste. Já haveria às vésperas de um período eleitoral, com todo o interesse político por trás. Naturalmente, isso também se carregou de argumento, mas o prefeito nunca fugiu, em qualquer momento, a sua responsabilidade. E ele estava lá na ponta, trabalhando, resgatando, ajudando, acolhendo, tomando decisões difíceis. Tanto é verdade, Albano, que passa-se alguns meses, vence o período eleitoral, e o prefeito faz 49,72% dos votos no primeiro turno, quase vence no primeiro turno, e aí vai ao segundo turno e faz 63% dos votos. E pasmem, eu digo isso sempre, uma das regiões, e talvez a região campeã dos votos do prefeito, foi justamente o Sarandi, uma das regiões mais impactadas. Por quê? Porque a população percebeu que o prefeito não tinha culpa e que estava fazendo tudo possível para resgatar a cidade, para colocar a cidade de pé. Então, acho que esse foi um grande valor que a gente também carregou na comunicação. A gente pode dizer, então, que a reeleição do prefeito Melo, ela se deu devido também, né, a um sucesso na comunicação? Eu acho que 1000 fatores. Não podemos atribuir somente a comunicação, Albano. Seria, talvez, aí demais, né? Mas teve uma composição política importante, teve uma estratégia, sim, de comunicação relevante, mas ele tem um estoque de reputação estabelecido. Não é só de 4 anos como prefeito. Claro que eles ganharam notoriedade, esse estoque de reputação, ao longo de 4 anos. Mas o prefeito tem uma trajetória de mais de 20 anos de vida pública. Quando eu digo vida pública, é com mandato, né? Foi vereador 3 vezes, presidente da Câmara, vice-prefeito, deputado estadual, prefeito de Porto Alegre. Então ele tem um estoque de reputação que também sustenta um pouco a figura do líder. Claro que esse estoque de reputação, somado a uma composição e uma aliança política relevante, somado a uma estratégia de comunicação, talvez tenham sido os resultados. Principalmente, claro, e a figura do prefeito, quando eu digo estoque de reputação, é isso, é a figura do prefeito, levaram ao sucesso na eleição, mesmo diante de tanta dificuldade. Então, acho que eu diria que dentro de um tripé, a comunicação é um pilar desse tripé de êxito, ao final das contas, na eleição municipal de 2024. Tem um case na eleição que chamou a atenção de várias pessoas, isso foi a questão do chinelão. Foi. Né? Como é que aconteceu essa criação do chinelão? O chinelão é algo engraçado, porque a oposição sempre carregou o chinelão de forma pejorativa e, de fato, quando tu agride uma pessoa com essa expressão, quando tu fala uma expressão, tenta agredi-la, né, pejorativamente. O prefeito, em alguns momentos ao longo dos 4 anos de mandato, quem não compactuava com as ideias do prefeito, quem fazia oposição ao prefeito, chamava de chinelão nas redes sociais. E teve um episódio que um rapaz, assim, aqui no Centro Histórico, o prefeito estava gravando um vídeo para as redes sociais, começou a chamar ele sucessivamente de chinelão. E aí o prefeito virou e disse pro rapaz algo mais ou menos assim, primeiro um pouquinho de respeito, né? E depois assim, mas querido, se ser chinelão é estar perto do povo, se ser chinelão é estar abraçado nas vilas populares com as pessoas, se é buscar soluções para as pessoas, se ser chinelão é ser do povo, eu sou chinelão com muito orgulho. E aí a gente traduziu aquilo, e aí mérito muito do time da rede, da campanha e depois da equipe dos criativos, que pegou esse insight, e aí logo se gravou um vídeo para as redes sociais, esse vídeo estourou, mais ou menos nessa linha que eu estou dizendo. E aí, obviamente, ele assumiu aquilo que era para ser uma ofensa pessoal, uma agressão pessoal, ele traduziu naquilo e fez aquele limão uma limonada. E aí eu acho que a gente teve um êxito bacana também, foi um divisor de águas na nossa eleição. Secretário, a comunicação, vamos dizer que talvez basicamente ela
trabalha para responder às narrativas criadas pela esquerda? Olha, uma parte na eleição, uma parte com certeza. Com certeza. Tem que reagir. Porque uma inverdade sucessivamente dita, ela se torna uma verdade, se ela não for combatida. Então, obviamente, que teve vários ataques no período eleitoral, por exemplo, que a gente entrava com exposição em televisão, rádio e nas redes sociais, porque nós tínhamos e quando eu digo da aliança política é isso, nós tínhamos 5 minutos e 36 de tempo de TV. Então isso nos garantiu também uma vantagem competitiva para resgatar um pouco os feitos da prefeitura ao longo dos 4 anos, responder às questões da enchente e também responder aos ataques da oposição. E isso, claro, parte desse trabalho é isso. Mas a outra parte é pautar, é discutir, é debater. No caso da eleição, quando a gente vai para uma eleição municipal, a gente discute os problemas da cidade. Nós não estávamos discutindo questões de natureza ideológica nacionais. A gente estava olhando os problemas reais da cidade. Sempre assumindo que a cidade tem problemas, e tem, toda a cidade tem, toda a cidade é viva. A prefeitura não resolve, não tem capacidade de resolver tudo, mas aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos resolver. E a campanha mostrou isso. E falar com a verdade, as pessoas gostam olho no olho. As pessoas não gostam de ser ludibriadas e nem devem ser ludibriadas. Então, quando a gente fala com verdade, com transparência, com correção, a chance de ter êxito é maior. E eu acho que isso também foi um diferencial competitivo naquela oportunidade, Albano. Por quê? A gente brincava e dizia assim, isso até virou uma peça depois de campanha. Para cada ataque, uma entrega. Para cada ataque, uma entrega. Então, a cada ataque que a gente sofria, a gente mostrava uma entrega da prefeitura, uma entrega da gestão Mello. Isso também foi uma forma que a gente achou de combater as narrativas postas pela esquerda, enfim, de culpabilizá-lo pela questão da enchente, entre outras coisas. A gente percebe essa habilidade em transformar acontecimentos ruins em pautas positivas para a prefeitura. Uhum. Porque, na verdade, o que acontece? Divulgar as questões positivas é muito fácil. É fácil. É mais fácil, digamos. Exato. O desafio é pegar as crises e transformar elas numa questão positiva. Exato. Como é que é feito isso? Primeiro, eu volto a dizer, para mim a expressão que a gente pauta muito com a nossa equipe lá é a verdade. Se tem problemas, e se de fato tem problemas, assuma os problemas. Não escamoteie, não ache subterfúgio, não tente enganar a população. Então, a primeira questão é essa. Se tem problemas, a gente assume os problemas. E, obviamente, busca soluções. Quando a gente olha para soluções, a gente tem que olhar com muita clareza o que é possível ser feito do ponto de vista da gestão. E aí, voltando para a prefeitura, né? Estou saindo um pouquinho do período eleitoral. Voltando para a prefeitura. O que é possível na gestão ser feito para mostrar ou trazer um resultado e que a comunicação possa comunicar? Então, sempre que há algum tipo de crítica ou problema apontado, a gente tenta buscar uma solução para aquele problema, reconhecendo-o. Vou dar um exemplo muito claro, muito claro. A questão agora, por exemplo, da Ponte da Ramiro, o secretário de Obras, neste momento, inclusive, estava fazendo uma vistoria. Nós temos um problema estrutural lá, a gente reconheceu esse problema, estamos buscando uma solução para esse problema, que é justamente a construção de uma nova ponte. Estou dando um exemplo, talvez pequeno, diante do mar mas bem factual, diante do mar de informações que a gente vive dentro da Prefeitura de Porto Alegre. Então é isso, assim, é pegar aquele problema, reconhecê-lo, primeira questão. Bom, se não há problema, ou se há uma inverdade, combate-se. Agora, se há problema, reconhece. E aí, busca e apresenta uma solução. Nem toda a população talvez fique satisfeita com aquela solução, mas é o que eu sempre digo, é a verdade que tem que prevalecer. Às vezes, e eu gosto muito dessa expressão que eu aprendi com o secretário Schirmer, que eu vi que esteve aqui no programa recentemente, eu gosto muito disso, ele sempre me dizia, eu trabalhei com ele há alguns anos da minha vida, antes um não bem dado do que um sim mal dado. O que ele quer dizer com isso? Diga não, olho no olho da pessoa, se não é possível fazer. Não diga sim, deu aquele tapinha nas costas, Albano, vai dar, vão lá, e não acontece. Então, é assim que a gente trata a comunicação da Prefeitura de Porto Alegre. Luiz, a gente falou bastante sobre a Prefeitura, a comunicação da Prefeitura, mas tu és um profissional que tem um histórico na comunicação, né? E talvez seja uma das maiores tragédias que já aconteceu, acho que na história da humanidade. Tu eras da comunicação da Prefeitura de Santa Maria. Isso. Quando aconteceu a tragédia da Botkiss.
como é que foi lidar com essa situação e também tentar tirar uma pauta positiva para que a prefeitura não saísse considerada a culpada, né, do acontecimento? Lá foi muito difícil, Albano. Eu, naquele momento, não era secretário de comunicação ainda da Prefeitura de Santa Maria. Eu vim ser responsável pela comunicação em meados de 2013, pós o episódio. A gente vinha de uma reeleição do prefeito Schirmer em Santa Maria muito consolidada. Na época não existia segundo turno em Santa Maria, não tinha 200 mil eleitores naquela oportunidade, mas ainda assim, se tivesse segundo turno, pelos números, a gente teria naquele momento reeleito. 27 dias depois, dia 27 de janeiro de 2013, né, a eleição foi em 2012, acontece a tragédia da Botkiss. Eu estava voltando ao gabinete, eu tinha me licenciado da prefeitura naquela oportunidade para tocar a comunicação lá da campanha, ou parte da comunicação daquela campanha, e aí eu volto na condição de assessor do prefeito. Eu diria que nem o mais especialista em gestão de crise talvez tivesse capacidade de achar um caminho assertivo naquele momento. Era algo de uma dimensão que dificilmente a gente tinha capacidade de entender no estopim do problema. Primeiro, e a gestão de crise ela se dá com vários momentos. E para mim o primeiro momento é respirar, parar e entender o que está acontecendo para poder sim dar uma resposta. Só que foi muito difícil porque, obviamente, uma tragédia daquela dimensão, a gente não tinha todos os elementos suficientes no primeiro momento para dar resposta. Eu acompanhei de perto, eu estava junto com o prefeito, mas a gestão naquele momento se olhou muito, a gestão da crise se olhou muito para a questão de natureza jurídica. E isso trouxe alguns impactos do ponto de vista de comunicação, que obviamente foram vencidos posteriormente. Me lembro de alguns episódios que a gente, naquele momento, decidia por fazer uma manifestação mais incisiva, e aí o prefeito, na oportunidade, inclusive, saiu sem responder, foi uma crítica, mas na verdade foi um pronunciamento para, enfim, responder algumas questões envolvidas. Tivemos algumas dificuldades do ponto de vista da relação política, assim como na tragédia da Botkiss e aqui na enchente de 2024, em maio de 2024, a política também se fez presente, vamos dizer assim. E naquele momento o governo do estado era do PT, os opositores principais ao prefeito Schirmer na oportunidade eram do PT, e aí se houve uma sucessão de questões ali de natureza política que também prejudicaram, digamos assim, bastante a condução do processo. Mas no final das contas, se passaram alguns anos, se aferiu de fato que não havia responsabilidade da prefeitura de Santa Maria naquele episódio, toda a documentação de parte da prefeitura estava regular, mas foi muito difícil comunicar isso. E até hoje eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque é muito difícil dissociar também o profissional da pessoa. Sim. Eu também tive muitos amigos e conhecidos que eu perdi naquele momento. E eu era muito jovem, ainda sou, mas naquela oportunidade eu tinha 25 anos. E então também tinha saído há pouco da faculdade, digamos assim, estava formado talvez há 3 ou 4 anos. E, claro, tive todo o suporte do ponto de vista de comunicação, eu era parte daquela equipe, mas foi duro, viu? Foi duro, foi difícil. Mas superou-se, já se passou alguns anos. Acho que a cidade de Santa Maria também acabou sabendo ser resiliente, dar a volta por cima, não esqueceu o que aconteceu e aquilo que aconteceu serviu de exemplo para que eu acho que o Brasil inteiro olhasse para aquele episódio com muita atenção à questão dos cuidados com as atividades de boate, bares, etc, etc. Bom, jovem, tu já passou por 3 crises bem complicadas, né? A pergunta que eu faço é o seguinte: qual dessas 3 foi teu maior desafio? Eu brinco às vezes em palestra que eu sou imã de crise, o pessoal me entende. Tiveram outras crises também. A vida na área pública ela é feita de pequenas, médias, microcrises. Todos os dias. Todos os dias a gente tem uma microcrise para gerenciar. É da vida do poder público, sobretudo quem está no executivo. E sobretudo quem está no executivo municipal. Verdade. Né? Eu acho que a pandemia, para mim, já foi um residual. Eu já peguei ela acontecendo, né? Quando eu assumo a comunicação da Prefeitura de Porto Alegre.
Agora, as duas mais difíceis, eu diria, com certeza, a tragédia da Boate Kiss, sobretudo pela juventude, por ser uma primeira experiência negativa de um grande impacto que eu vivenciei. E agora, mais recentemente, a enchente. Eu diria na escala que acho que a tragédia da Boate Kiss e a enchente de Porto Alegre, eu diria assim, como as duas principais crises a ser gerenciadas, né? Claro que uma eu era parte, digamos assim, no caso lá de Santa Maria. Na outra eu era o líder da comunicação. Então, com dimensões e proporções diferentes, mas as dores, claro, na Boate Kiss um pouco maior pelas pessoas, pelas vidas perdidas. Pela proximidade. Aqui nós não tivemos, ou tivemos pouquíssimas vidas perdidas, graças a Deus. Conseguimos enfrentar, mas aqui foi uma questão de natureza política um pouquinho mais complicada. Enfim, diria por aí. E Luiz, a comunicação mudou muito, em especial a comunicação política, né? Antigamente a gente via aí a cidade tomada por cartazes, banners, né? Nesse tempo aí que tu trabalha com marketing político, o que mudou, né, positivamente nas campanhas e como é que é a tua relação com a imprensa? A relação com a imprensa sempre foi muito boa, vou começar por aí. Em Santa Maria era muito boa e eu tenho uma relação muito respeitosa com os veículos de comunicação. Eu não sou aquele profissional, gestor de comunicação que fica questionando, criticando ou tentando cercear o trabalho da imprensa. Não é o meu papel. Eu respeito a linha editorial em absoluto, eu respeito a condução por parte da imprensa desse processo. E acho que isso também fortalece a relação com os veículos. Então, a minha relação com os veículos, eu acho que ela é muito boa, eu diria, não só do ponto de vista de natureza editorial, como relação pessoal. E o que eu acho que mudou positivamente do processo eleitoral, e acho que a lei eleitoral tem um grande ganho nisso, é a limpeza visual da cidade. Tu lembrava agora aqui, Albano, os cartazes, lembra os lambi-lambis? Lembro. Meu Deus. Lembro. Era muro pintado. Se passar no interior vai ter muro pintado até hoje, 1990 e alguma coisa. Até outdoor tinha. Outdoor, né? Eu acho que eu lembro os cavaletes também excessivos, não tinha uma regulamentação e se usava o espaço público de uma forma muito inadequada. E acaba te impondo aquele candidato, enfim, aquela informação, aquela comunicação que muitas vezes o cidadão não deseja. Eu acho que a lei eleitoral foi muito importante nesta limpeza visual. Hoje é possível os windbanners, mas desde que com horário de retirada e um horário de colocação. Hoje é possível rede social, que até então, me lembro da eleição de 2010, quando estava 2012, desculpa, 2010 foi, se não me falha a memória, o Obama, que fez uma eleição, a primeira eleição de Twitter do mundo foi o Obama. Verdade. Lembra, nos Estados Unidos? Acho que 2012, já, me lembro da eleição municipal, ou foi 2008, algo nessa natureza lá, é o Obama. Agora não me recordo. 2012 a gente entra também apostando muito já na rede ali, mas aprendendo como fazer. E eu acho que hoje o grande avanço é justamente ter a possibilidade de fazer campanha pelas redes sociais. Se tornam as campanhas mais baratas, tornam as campanhas mais limpas e tornam mais assertivas, porque tu vai comunicar com o público que tu deseja comunicar. Sim. Tu tem capacidade hoje pela rede social de escolher quem eu quero falar. Eu quero falar com o Albano, que é o eleitor X, da região Y, da faixa etária Z. É com ele que eu quero falar sobre esta comunicação? Então, eu direciono aquela comunicação para aquela pessoa, para aquela região. Bom, a televisão continua tendo um papel importante. Tanto é que na eleição agora de 2024 teve um diferencial competitivo rádio e televisão. Nós não podemos ignorar isso. E, obviamente, que isso também tem um custo de produção, porque no nosso caso, foram 43 programas de televisão entre o primeiro e o segundo turno, com mais uma infinidade de inserções comerciais, porque a estratégia que a gente entende não é os 5 minutos e 36, são as 1.400 inserções de 30 segundos na televisão e no rádio. É isso que é o grande diferencial competitivo que também nos trouxe na eleição de 2024. Então, olhando o cenário, por exemplo, de uma eleição em 2012 em Santa Maria, o qual eu tive capacidade de fazer, só pegando essas duas, fiz algumas outras ao longo da minha vida, mas 2012 até 2024, nessa janela de 12 anos, eu te diria que as campanhas ficaram mais limpas, mais propositivas,
as cidades agradecem, e hoje a gente tem capacidade de dialogar na rede social. Então, acho que é uma evolução muito importante, e eu acho que a tendência é que cada vez mais as campanhas sejam mais limpas neste aspecto. Não digo limpas do ponto de vista da discussão política. Sim. Que até gostaria que fosse. Sim. Mas do ponto de vista urbanística, sem dúvida. Para a gente finalizar, como é que a gente se lida com a polarização na comunicação? É muito complicado, assim, né? A política está polarizada, o Brasil está polarizado já de alguns anos para cá, mas numa eleição municipal, a gente afastou a polarização. Por uma razão muito singela. O eleitor de Porto Alegre, ele se importa, sim, naturalmente, com o candidato A, B ou C numa eleição majoritária nacional ou estadual. Mas ele está mais preocupado com resolver o seu problema. O problema da sua vida, o problema da sua casa, o problema da sua rua, o problema do recolhimento do lixo, o problema da drenagem urbana, do saneamento. É com essa premissa que ele vai para a urna. É com essa mentalidade que o eleitor de uma eleição municipal vai para a urna. E a gente, para ter uma ideia, na eleição de 2024 agora, com o prefeito Melo, nós, pode perceber, nenhum dos 43 programas, com exceção do último, a gente levou qualquer ator político, liderança política. Nós não trouxemos. Por que razão? Não é que a gente quer afastar os líderes políticos, não é isso. A gente tinha muita coisa para mostrar das entregas feitas pelo governo e do que a gente poderia propor para a cidade de Porto Alegre nos próximos 4 anos. E isso nos tomou muito tempo de televisão, muito tempo de rádio e muito tempo em rede. Diferente das candidatas, sobretudo as candidatas de oposição naquele momento, eu via lideranças dos partidos de esquerda aparecendo a todo momento nos programas eleitorais. As pessoas, elas podem até querer ver o líder, mas elas querem saber o que tu está pensando pro teu problema. O que o prefeito está me propondo para resolver o problema do recolhimento do lixo? O que o prefeito está fazendo ou está propondo para resolver a falta de vagas em creches que nós tínhamos? Tanto que estamos saneando isso, falta bem pouquinho para a gente cumprir aquela meta que o prefeito pactou nas urnas de 2024, de zerar a fila. Falta bem pouquinho, estamos chegando aí, acho que até o final, início do ano que vem a gente consegue zerar ali, o secretário Pascoal fazendo um trabalho maravilhoso nesse sentido. Então é isso que as pessoas querem quando a gente vai para uma eleição municipal. É diferente de uma eleição estadual. E é diferente de uma eleição nacional, que há esse espaço de divergência ideológica e de discussão política mais a miúde. Aqui não, as pessoas querem resolver os seus problemas da sua vida, que impacta, porque o cidadão, ele não vive na União, ele não vive no Estado, ele vive na cidade. E é por isso que a característica da eleição municipal, e eu acho que ela é tão fascinante, Albano, justamente por isso, que a gente trata de problemas reais, da vida, do dia a dia das pessoas. Luiz, muito obrigado pela tua presença, foi um prazer te conhecer, né? Conhecer o trabalho. O prazer foi meu. E também, vamos dizer, positivamente surpreso, né, com o que tu falou Legal. E com um profissional tão jovem, assim, com tantas experiências. Obrigado, Albano. Mais uma vez, prazer estar contigo. Obrigado aí a oportunidade, o espaço. Gosto muito de falar de comunicação. Se deixasse, a gente ficava aqui mais uma meia hora. Mas o espaço está aberto. A gente volta. A gente volta. Aberto, a gente te agradece a presença. E quando precisar, pautas positivas, fica à disposição. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado, Albano. Forte abraço, pessoal. Então, nós estamos aqui na Feira do Livro, eu sou o repórter Albano Gado, jornalista, e estamos no FeiraCast, na Feira do Livro, batendo um papo com personalidades da nossa Porto Alegre, do nosso estado, do nosso país. Até mais.